Nesse sábado do Rádio Esportes, do Galão da Massa Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil, Galo de olho em uma vaga às quartas de final e vai ter que fazer o seu papel hoje, o dever de casa, para ter uma tranquilidade. Na terça-feira, os jogos ficaram próximos. Essa foi a ideia da CBF, colocar neste fim de semana os jogos de ida e no meio de semana seguinte, os jogos de volta. Na terça-feira, o Galo em Caxias do Sul, lá no estádio Alfredo Jaconi, para pegar o Juventude aí decidindo a vaga na casa do adversário. Então, hoje, fundamental o apoio da massa atleticana para o Atlético sair na frente desse duelo. O caminho pode ser um pouco mais tranquilo se o Galo conseguir uma boa vitória. E a massa atleticana está atendendo ao pedido aí da diretoria para lotar a Arena MRV, a parcial de ingressos de agora, hein? Mais de 30 mil garantidos na Casa do Galo hoje à noite. E você que está ouvindo o Rádio Esportes e quiser ir ao jogo, ainda tem lá promoção para sócios, todas as categorias, Galo na Veia, R$ 29,90. O setor Internorte. Então, o torcedor quiser pagar mais barato aí, tem o setor Internorte por menos de R$30 a entrada para os sócios. Tem o Galo na Veia da Massa, que não tem mensalidade. Então, o torcedor fica esperto aí, consegue ir ao jogo no Internorte. E para o setor Intersul, que é do outro lado ali, onde fica a principal organizada do Atlético, tem o preço de R$30, Pedro, para o torcedor que é Galo na Veia, forte vingador. E os demais setores também com ingressos à venda para esse jogo do Galo contra o Juventude. Hoje, então, teremos um público maior do que foi aquele da volta, quando o Atlético recebeu o Bahia. E estivemos lá, né, Pedro? Numa terça-feira à noite. Hoje, sabadão, o Galo ganhou do Palmeiras no último jogo, mata-mata. Torcedor gosta desse tipo de torneio. Mata-mata acaba tendo mais emoção, né, Pedro? É muita emoção e é jogo importante para construir o resultado. É ou não é, Nath? A classificação do Atlético passa pela partida de hoje à noite na Arena MRV. Até se a gente for recordar do que fez o Juventude chegar até as oitavas, os duelos contra o São Paulo, Juventude jogou fechadinho lá no Morumbi, tentou, vamos assim, foi para a estratégia do o menor dano possível, né? Perdeu só de 1-0 numa partida em que o São Paulo desperdiçou um caminhão de gols, teve pênalti perdido inclusive com o Caleri, né? E ficava naquela questão, não, esses gols não vão fazer falta, porque obviamente São Paulo era favorito no confronto, tinha mais qualidade, e é o mesmo cenário agora relação Atlético-Juventude. Então não pode cometer o mesmo erro que o São Paulo cometeu anteriormente, é fazer um bom saldo de gols hoje na Arena MRV, é evitar que o Juventude faça sequer um gol, porque isso de alguma forma mantém o adversário vivo no duelo, né? Mantém uma expectativa, uma esperança. Então, tentar ser um time eficiente, vai precisar ser um Atlético com paciência, com criatividade, porque o Juventude, obviamente, né? Vai jogar mais fechadinho, vai tentar tirar os espaços do Galo, então vai precisar de boa circulação de bola, vai precisar desse jogo pelo lado do campo forte para abrir essa defesa do Juventude, com o Renan Lodge de um lado, com o Coelho, ou que seja o apreciado pela direita, né? As ultrapassagens também do Natanael, que vive um bom momento, colaborando inclusive com assistências. Então acho que o jogo do Atlético passa muito por aí. E é também entender o adversário, né? O Atlético tem que fazer valer o seu favoritismo, mas ciente que do outro lado tem um time que também quer vencer, que também quer embolsar esses 4 milhões, ainda que não tenha uma ambição de título, o Juventude quer ir o mais longe possível. E chega num bom momento, porque nos últimos 5 jogos de Série B tem só uma derrota. Então vai tentar fazer valer esse momento positivo também na Copa do Brasil. Mas eu vejo o Atlético favorito nos 2 jogos. Mas hoje, principalmente, tem que ganhar. Sinal eletrônico marcando. E é um jogo com uma característica diferente. Primeiro porque é um jogo de Copa. Então o aspecto psicológico ele é muito mais presente, muito mais forte, até porque o Galo precisa avançar para poder fazer valer esse favoritismo. E eu acredito que o Juventude vai ser ainda uma experiência em que o Atlético vai precisar ser mais criativo ainda do que foi contra o Bahia, né? O primeiro jogo do Galo após a parada da Copa foi na Arena MRV contra o Bahia e uma primeira etapa, principalmente talvez ali os 20, 25 primeiros minutos de amplo domínio, né?
de amplo domínio, de muita criação, algumas chances desperdiçadas, né? E aí entra essa colocação que você fez. Só que hoje, a chance criada, ela é muito mais valiosa. Porque o Juventude, com certeza, terá uma estratégia de estar ainda mais fechado do que aquele Bahia, que tecnicamente é muito superior ao Juventude. E em determinado momento da primeira etapa, ainda com placar em 0-0, começou a se soltar. E a criar dificuldades para o Atlético, que faz o gol no final da primeira etapa, mas acaba sofrendo um empate na segunda etapa. Então, é um jogo desafiador, porque as grandes exibições do Atlético do Barba, isso não é uma crítica, é só uma constatação e uma maneira, né? O Atlético, ele se dá bem contra os grandes adversários. O Galo acaba de vir de um grande jogo contra o Palmeiras. O Atlético bateu o Cruzeiro com propriedade no Mineirão lotado, sem o mando do campo, com uma estratégia de um futebol reativo, de um futebol coletivo. Hoje, esse futebol coletivo ele vai ser fundamental, mas o Atlético, eu acredito, terá muito pouca chance de apresentar um futebol reativo. Vai precisar de um futebol criativo. E aí precisa muito de Vitor Hugo, precisa muito de Bernard, precisa muito de Coelho, que não é um cara muito da criação, é um cara da velocidade, da intensidade, mas que é uma boa opção, e até do Maicon, né? Porque o Maicon é um volante com qualidade de meia. Que tem, inclusive, uma questão física aí, né? O Barba tem falado muito sobre o Maicon estar em 100%. Pois não, Nath? Eu estava dando uma olhada aqui nos números da Série B, só pra gente exemplificar até mais a importância do jogo de hoje. O Juventude, na Série B, ocupa o 15º lugar na tabela dos visitantes. Jogos fora de casa. É o 15º colocado, tem só 9 pontos, tem só 2 vitórias fora de casa no contexto de Série B, que são times, obviamente, muito mais fracos que o Atlético, ou seja, o Atlético se coloca como um grande favorito hoje dentro da Arena MRV. Mas se você faz a classificação apenas como mandante, adivinha quem é o melhor mandante da Série B? O Juventude. O Juventude. O danado do Juventude. Exatamente. Então, jogar lá em Caxias do Sul tem esse componente a mais. É difícil, é um estádio acanhado, né, Cláudio? Sim. A torcida faz barulho, tem a questão climática, tem a neblina, né? Parece que nos dias desses jogos, assim, tudo fica mais difícil. Então, hoje é um jogo pro Atlético, assim, se fizer 1, se fizer 2, se puder fazer 6 gols, que faça. 7 gols, que faça. Porque acho que nenhum gol vai ser a mais, né? Tudo que o Atlético puder se preparar e se resguardar, pensando até também o desgaste físico, né? É uma semana importante, porque é uma semana de Copa do Brasil, de Brasileirão, e depois já é o Bragantino pela Copa Sul-Americana. Então, o quanto mais o Atlético puder resolver hoje em casa, melhor. E acho que o grande desafio do Atlético é isso que o Simões colocou. É enfrentar um time pior que ele e ter a responsabilidade e a necessidade de controlar o jogo, de ser impositivo, dele criar os espaços, dele criar as chances, não deixar com que o adversário te dê um espaço, o adversário te dê uma chance. Contra o Palmeiras, por exemplo, faz o primeiro gol num erro do Carlos Miguel, e o Atlético não tem nada a ver com isso, o Vitor Hugo estava bem posicionado, e faz um segundo gol de um contra-ataque de manual no momento em que o Palmeiras estava todo lá na frente. Esse cenário o Atlético não vai encontrar dentro da Arena MRV. Vai encontrar um cenário em que ele tem que se precaver dos contra-ataques, porque é assim que o Juventude consegue fazer os seus gols fora de casa, quando consegue, e ele propor o jogo, né? Ele encurralar o adversário, ele se postar no campo ofensivo e, obviamente, criar volume de jogo e aproveitar bem a chance. É um jogo de paciência até pra torcida também, Com né? certeza. E Pode pintar um nome diferente, um nome que a galera ainda não tá acostumada no banco de reservas, Claudão? Você vai ficar muito surpreso se aparecer um atacante diferente lá? Olha, ele esteve ontem no treinamento, tá com o nome no bid, né, o novo reforço do Atlético, inclusive no site do Galo já tem lá o número 18 pra ele, viu? Thiago Borbas. O 18 costuma ser um 1 mais 8, né? Já que o 9 é o Cassierra. Um 9 duas vezes. Podia botar um dividido por 2. Aí, tá lá. O Borbas, ele tava de férias, né? Mas, de qualquer forma, nada impede que o técnico coloque ele no banco de reservas. Questão física, pra quem sabe jogar um pouquinho, pode pensar o Barba. Olha, um jogo em casa, um centroavante no banco, pode ser interessante. Então,
Eu não me descartaria essa possibilidade do Thiago Borbas poder estrear hoje, ficando a opção no banco. E dependendo do cenário de jogo, a gente já falou disso em outras oportunidades, o Cassierra e o Thiago Borbas, eles têm características complementares para estarem os dois no campo ao mesmo tempo. É claro que a gente está falando de um jogador que acabou de chegar, que estava de férias, vai estar um pouquinho sem ritmo, ele deve ter feito o quê? Uma atividade ali junto, está conhecendo ainda o grupo e o próprio Cassierra, mas vamos pensar, uma situação de jogo em que o Atlético, né, precisa de mais força no seu ataque, precisa fazer o seu placar, jogando dentro de casa, o Cassierra é um cara de maior movimentação, né, então ele ajuda de alguma forma a criar também as jogadas, porque ele não fica só esperando receber a bola, enquanto o Thiago Borbas é um cara mais posicional dentro da pequena área. Então, se você opta em algum momento por ter os dois, você coloca mais peso para atacar e você vai ter um cara que está sempre buscando ali um rebote, ele está sempre bem posicionado, ele está sempre brigando com os zagueiros. Então o Cassierra abre um espaço, tabela ali com o Vitor Hugo, com o Bernard, que seja, e vai ter um cara lá esperando também para essa bola chegar. Eu acho que tê-lo hoje no banco de reservas, ainda que não esteja na melhor das condições, 100%, mas dependendo, se precisar, tem um trunfo ali, uma carta na manga. Tomara que não precise, né? Para que se ele entrar, entre para pegar ritmo, numa situação mais leve, para daqui a pouco aí sim tá pronto para ajudar o Galo. Você vai ficar surpreso, Simões? Ontem o Tanaka trouxe em primeira mão, porque já tinha saído há um tempo atrás aí, acho que no Portal Tempo, que estava travado. Ou seja, é bem provável que o empresário do jogador utilizou algumas pessoas da imprensa para fazer um barulho, para conseguir o que eles queriam, deve ser isso. Porque a informação que o Tanaka trouxe é que já está bem avançado para que haja um novo acordo, né? Uma renovação de contrato, que já é um contrato bom, 2 anos e meio de contrato com o Galo. E tá aí, ó, exclusivo, né? O canal Acredita atualizou a informação apurada sobre Riquelme. A negociação pela renovação de contrato avançou significativamente nas últimas horas e o novo vínculo já está na fase de minutas contratuais. O anúncio oficial deverá acontecer nas próximas horas, olha aí. Então, gente, Riquelme tá aí fechado, né? E a renovação dele tá fechada. Em breve poderá ser anunciado aí uma extensão desse contrato. Ah, mas isso é tão importante, Beto? Olha aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Crias do Galo convocados. Lateral Samuel e o atacante Riquelme foram convocados para defender a seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em novembro no Catar. Então, gente, nós temos uma grande promessa. E olha que me parece ser uma promessa hoje até maior que o Veneno. O Veneno é mais plástico, né? Tem mais plasticidade nas jogadas dele. Mas quem tá indo pra Copa, quem pode ir pra Copa, não sei a questão de idade, né? Se o Veneno talvez tivesse ali atingindo a idade dele, né? Talvez ele já passou, não sei, acho que não. Acredito que não, porque ele tá lá no Sub-17. Mas assim, o Riquelme é quem tá sendo convocado. Quem tá indo pra seleção é o Riquelme. Quem pode disputar uma Copa do Mundo Sub-17 é o Riquelme. Então esse garoto é uma promessa assim, muito grande. Até porque você vê no jogo lá na final, que a gente até perdeu, né? Que a gente transmitiu ano passado. Esse ano passado, a memória tá péssima. Mas enfim, ele é muito forte fisicamente, né? Ele é muito forte, truncudo, né? Então eu acho que ele, daqui a pouco... Inclusive o Tanaka até trouxe que essa situação aí, em breve, ele resolvendo essa situação, ele deve ir pro profissional, tá? É mais ou menos isso que está faltando para ele poder ir pro profissional. Então o Riquelme, né? Bora, Riquelme! Tá aí, Riquelme. Vai renovando, está renovando com o Atlético, e isso é importante. Vamos lá, gente! Tá na tela aí, dá uma olhada. Gente, o canal Acredita apurou que não há mais negociação entre Atlético e Nicolás Fonseca do Leão do México. O Galo buscava um empréstimo com obrigação de compra por metas, mas o Grupo Pachuca aceitou apenas obrigação de compra sem metas. Com o impasse, a negociação caiu. O Tanaka também trouxe ontem, né, sobre essa situação, e agora o canal Acredito aí confirmando e trazendo essa atualização. Então, gente, Nicolás Fonseca, para quem não queria, e é bem curioso aquilo que a gente já trouxe, né? O Nicolás Fonseca, ele jogou contra o Galo naquela semifinal de Libertadores em 24 e foi muito mal, né?
Tanto que de lá, daquela partida em diante, ele perdeu muito espaço no River Plate e acabou saindo e tudo. E é um jogador que poderia agregar. Eu acho que brigaria ali para ser titular. Não sei se chegaria como titular absoluto, mas é um primeiro volante, né? Eu já estou começando a achar que esse primeiro volante, vocês já sabem, né? Preciso dizer ou não? Vocês já sabem, não sabem? Fala, massa, finalizando mais um vídeo, passando aqui rapidinho só para lembrar vocês que acompanhou o vídeo até aqui, curtiu aí, deixa o like antes de sair do vídeo, tá? Vocês ajudam demais. E fique à vontade para deixar sua opinião e compartilhar o vídeo. Valeu! Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo ao Eterno Galo News. Se inscreva e deixe seu like aí para dar aquela força pro canal. Ative o sininho, assim você sempre será avisado toda vez que sair uma notícia nova aqui do Galo. Fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que você viu aqui no vídeo. E fiquem à vontade, o canal aqui é de vocês, tá? Compartilhe com os amigos, faz desse canal aqui cada vez mais grande, porque contamos com vocês para estar aumentando os inscritos aqui, tá bom? Muito obrigado a todos pela preferência. Para quem não conhece o canal ainda, é esse canal que ele traz notícia todos os dias. E fique à vontade para estar conhecendo o canal, vocês vão estar vendo que este canal só traz notícia do Atlético Mineiro e todos os dias para vocês, tá bom? Para quem é atleticano, está no lugar certo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e mais uma vez, muito obrigado pela preferência. Tamo junto. Valeu, Márcia. Hoje tem Galo e 3-1. Eu vou botar um gol. 3-1 em cima deles. Valeu. Até a próxima.